Então, irmãos, nós faremos a transmissão pelo Facebook. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza na leitura da palavra, na exposição da palavra, que ela possa edificar as nossas vidas, fortalecendo a nossa fé. Capítulo 8 de Apocalipse, do versículo 7 até o versículo 11. Então, eu convido para que você possa acompanhar a leitura. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, e dizia em grande voz: Ai! Ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Amém. Vamos orar? Senhor, nós nos encontramos mais uma vez na Tua presença, lida a Tua palavra, nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja conduzida ao nosso coração, à nossa mente, para que ela nos dê a instrução correta, a sabedoria, o fortalecimento da fé e a obediência. Que o Senhor, mais uma vez, nesta manhã, nos capacite nesse momento de meditação e do estudo da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o sétimo selo e as 7 trombetas. O sétimo selo, ele é aberto, e a partir daí nós temos um novo ciclo de visões que introduzem então as 7 trombetas de juízo, mas que são também advertência aos ímpios antes que venha o grande e terrível dia do juízo, o juízo final. Os 7 selos, eles revelam uma igreja sendo perseguida, e as 7 trombetas revelam Deus defendendo a sua igreja e trazendo os juízos sobre os perseguidores da igreja. É interessante observarmos a sequência aqui do capítulo 8, porque do versículo 1 até o versículo 6, nós temos a introdução dos 7 anjos que tocarão as 7 trombetas. E nós identificamos aqui as orações dos santos, as orações da igreja do Senhor Jesus Cristo, que são feitas segundo a vontade do Senhor. Elas são incensadas por Cristo, que é o nosso sacerdote. Então elas chegam à presença de Deus. E quando essas orações, segundo a vontade de Deus, chegam à presença dele, ele então envia o juízo sobre a terra. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Com o passar dos anos, a igreja tem desprezado a oração bíblica, a oração segundo a vontade de Deus. E nós estamos vendo neste texto do capítulo 8 que as orações da igreja, quando elas sobem à presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ele responde, ele age em favor da sua igreja. Portanto, não menospreze a vida de oração, a oração da igreja, a oração em conjunto com a igreja, uma oração bíblica, uma oração segundo a vontade do Senhor. Fecho então o parênteses.
Os 7 anjos, então, eles tocarão individualmente cada trombeta. Há uma organização dos juízos que serão derramados sobre a terra, que na realidade eles já estão sendo derramados. E quando eles então, ou seja, os anjos tocaram, os juízos então atingiram uma terça parte dos elementos da natureza. É importante lembrar nesse momento que a natureza criada por Deus, toda a criação, ela sempre foi usada para manifestar a glória de Deus. O Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 6, nos mostram isso. Deus, ele usando toda a criação para se revelar como único Deus e como Deus todo-poderoso que é. Agora, nesses juízos que são derramados sobre a terra, Deus usa a natureza, Deus usa a sua própria criação como instrumento para manifestar o seu juízo. Então, todas as manifestações da natureza, como terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis, toda essa manifestação, chuvas de granizo e tudo mais, são ações de Deus usando a criação para trazer juízo sobre os ímpios e advertência para que eles se arrependam dos seus pecados. Uma outra observação é importante: as primeiras 4 trombetas, elas se assemelham às pragas que vieram sobre o Egito, aos juízos que vieram sobre o Egito também, onde Deus trouxe juízo sobre os egípcios, poupou o seu povo na terra de Gósen e, através desses juízos que vieram sobre o Egito, ou essas pragas que vieram sobre o Egito, o Senhor estava confrontando os egípcios para que eles pudessem se arrepender das suas obras ímpias. Passemos então à primeira trombeta, no versículo de número 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. O primeiro anjo, ele toca a trombeta e resultando em calamidade, chuva de pedra e fogo, e que é misturado também com sangue. E isso foi lançado sobre a terra. É importante já observarmos que foi atirado do céu. Ou seja, é um ato que está no mais absoluto controle e governo do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele sai em defesa da sua igreja, do seu povo. E ele é o único que pode enviar os seus juízos contra os ímpios. Os juízos do Senhor são santos. A maneira como Deus envia esses juízos é uma maneira santa, é uma maneira justa, independente do que acontece na terra quando esses juízos são atirados sobre os ímpios. Em Êxodo capítulo 9, no versículo 23 até o versículo 26, que também é parte da narrativa das pragas vindo sobre os egípcios, diz assim: e Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuvas de pedras. O Senhor mandou essas chuvas. O Senhor mandou juízo sobre os egípcios
poupando o seu povo. Só Ele pode fazer assim. Mesmo que a chuva de pedras tenha causado morte, tenha causado estrago, mas isso faz parte do juízo de Deus na proporção certa, na medida certa que aquele povo precisa receber. Irmãos, ao derramar o juízo contra os egípcios, Deus estava preservando o seu povo, mostrando de um modo bem claro que é juízo condenatório, que adverte o povo também. E o povo de Israel estava sendo preservado porque toda a punição que os israelitas necessitavam foi derramada no Senhor Jesus Cristo. Essa primeira trombeta, então, ela indica que os elementos da criação afligirão na terra os perseguidores da igreja, com vários desastres na terra. Ou seja, a terra será afetada, o solo será afetado. E nessa primeira trombeta envolve muita coisa, envolve terremotos, vulcões, incêndios, são elementos devastadores que são derramados como juízo de Deus sobre os ímpios. Sempre que nós assistimos a essas reportagens de alguma calamidade que aconteceu, ninguém menciona que é Deus cumprindo a sua palavra, é Deus punindo os ímpios, trazendo juízo para que eles possam se arrepender. Porque esse é o papel da igreja. O Senhor derrama os seus juízos e a igreja deve proclamar, ela deve advertir aos ímpios do que está acontecendo. Então, não espere que a televisão vai dar a crédito a Deus ou vai afirmar que é Deus agindo. Esse é um papel da igreja. E estes acontecimentos também que afetam a terra, eles desequilibram os ímpios, eles vão tirando a força, a organização que os ímpios têm para agir contra a igreja. É uma maneira do Senhor desestabilizar os ímpios para atacar a igreja. Bom, passemos então à segunda trombeta, versículos 8 e 9. Segunda trombeta, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. João ele está tendo uma visão e ele tenta verbalizar o que ele vê. Então ele usa a expressão como se fosse. E assim é o máximo que ele consegue aproximar da realidade daquilo que ele está vendo. O foco não está no objeto em si, nessa grande montanha em fogos que é lançada sobre o mar. Mas é importante observarmos o que ela proporciona, qual será a sua causa, a sua consequência. Ou seja, é importante observarmos para a manifestação do juízo de Deus, pois esta montanha também, ou essa que se parece como uma montanha, foi lançada sobre a terra, ressaltando assim uma ação coordenada. Se primeiro veio na terra, agora vem sobre o mar, porque existe também a necessidade de um juízo de Deus manifestando nas águas do mar. Essa segunda trombeta, ela traz um juízo mais severo que a primeira ainda, porque o João registra que 1/3 da criação que tem vida no mar foi atingida e morreu. E também as embarcações, 1/3 das embarcações também foi atingida. E aí nós podemos deduzir que a embarcação ela precisa da tripulação e também provavelmente passageiros. Então nós entendemos que pessoas morreram também. Então a navegação,
o fato dessa segunda trombeta atingir os oceanos, atingir os mares, nós podemos entender que tudo o que acontece voltado para o mar faz parte desse juízo. Então, maremotos, tsunamis, embarcações que se acidentam, que afundam. E também nós temos as guerras quando são travadas nos mares também. Então, tudo isso faz parte desse juízo de Deus. Ou seja, essa trombeta ela vai atingir o transporte de produtos. Essa trombeta ela vai atingir a economia, porque os produtos são transportados através dos navios também. Atinge também a pescaria. Nós estamos vendo, com o passar dos anos, a escassez de determinados tipos de peixes que são pescados. Então os próprios pescadores, aqueles que trabalham e vivem da pesca, já têm enfrentado dificuldades com a própria pesca. Ou seja, tudo isso vai afetar a economia, vai afetar as grandes indústrias, as grandes empresas, que na maioria está nas mãos de ímpios e que atacam a igreja. Dessa forma, nessa segunda trombeta, Deus ele continua limitando as ações dos ímpios. Primeiro na terra e agora nos mares. Deus ele está golpeando os ímpios, pois essa ação certamente dificultará a investida dos ímpios contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Passemos à terceira trombeta, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Mais uma vez, João tem a visão de uma estrela caindo do céu. Ela vem de Deus, tá? Somente o Senhor coordena e sustenta as estrelas no céu. E ela está ardendo como uma tocha. É algo assustador. Você olha para o céu e vê uma estrela ardendo em fogo, e ela está vindo na direção da terra. Ela está vindo de encontro aos moradores da terra. É um tipo de poder, é um objeto poderoso que ninguém consegue controlar e muito menos detê-la. Como as manifestações da própria criação, o homem não consegue impedir um vulcão de entrar em erupção, o homem não consegue impedir um maremoto, uma tsunami, um terremoto. Os equipamentos hoje podem identificar com uma antecedência, mas o homem não consegue controlar. Ao olhar para essa estrela caindo com fogo, o homem não consegue deter, ele não consegue impedir. É uma manifestação clara que o Deus Todo-Poderoso está trazendo um juízo sobre a terra e ninguém pode deter. E esta estrela, então, ela cai na terça parte dos rios e das fontes de água. Só que agora é a água doce que é afetada. Primeira trombeta a terra, segunda os mares, os oceanos, e agora os rios, as nascentes, as fontes, a água doce é afetada. Essa estrela, o nome dela é Absinto, e é símbolo de amargura, é símbolo da mais amarga aflição, aquilo que amarga não só na boca, mas no espírito, no coração também. É interessante que quando o povo de Israel estava saindo do Egito e precisava de água, eles encontraram as águas amargas de Mara. E ali, naquele momento, o Senhor
transformou as águas amargas em águas doces, em água potável, água para que o povo pudesse beber. Agora o contrário está acontecendo. Se com Israel foi uma expressão da graça de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo, uma manifestação clara de que o povo do Senhor ele é preservado, ele recebe um cuidado especial. Aqui, nesta outra trombeta, na terceira trombeta, nós encontramos aqui uma manifestação de juízo. A própria água que o Senhor criou, que é potável, que é água doce, que é boa, agora ela se transforma em água ou em águas amargas. Meus irmãos, todos os acontecimentos que envolvem a água estão inseridos nessa trombeta. A contaminação por poluição, os rios estão extremamente poluídos, o aceramento dos rios também, a morte das nascentes. Por ganância, o homem tem devastado e tem desmatado ao redor das nascentes e elas estão secando. Nós estamos acompanhando as barragens que estão rompendo e derramando tudo nos rios. Vários rios já estão totalmente contaminados, poluídos com minério, com todos os rejeitos que caíram nos rios. Então, tudo isso que está acontecendo, os reservatórios estão secando. Se você observar essas barragens que tem aqui próximo a São José, Nazaré Paulista, todos esses complexos de barragens que tem por aqui, o nível, Paraibuna, o nível está baixando assustadoramente. Meus irmãos, tudo isso faz parte dessa terceira trombeta, desses juízos do Senhor que são derramados sobre essa terça parte das águas ou da água potável. Nós já estamos percebendo a seca no Nordeste, que há muito tempo já é de nosso conhecimento, em outros países também. Nós já sabemos que uma das maiores preocupações do mundo é exatamente com a falta de água potável. Tudo isso faz parte desse juízo da terceira trombeta. A quarta trombeta agora, versículo de número 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Meus irmãos, o quarto anjo tocou a trombeta, e um terço do sol, da lua e das estrelas foram feridos. O resultado de tudo isso aí é que um terço do dia e da noite não houve luz. Esse é um juízo, é uma visão que é impossível traduzir esse acontecimento, é impossível verbalizar algo de tamanha grandeza. Vai acontecendo uma ordem gradativa nos acontecimentos, a terra é ferida, mas não morre ninguém. Nos mares já começa a morte, os rios e agora algo maior, as trevas que vão tomar conta de uma terça parte do sol, da lua e das estrelas. A única coisa que nós podemos entender aqui é que é algo sobrenatural produzido pelo Senhor, como aconteceu no Egito também. É um ato sobrenatural. Não tem a mínima chance de fazermos qualquer avaliação e chegarmos a qualquer conclusão que não seja única e exclusivamente essa. Deus, foi a mão de Deus pesando contra a terra. Então, nós sabemos que o funcionamento desses astros, desses corpos celestiais, o normal é que o Sol e a Lua produzam as luzes. O Sol com a intensidade maior durante o dia e a Lua refletindo essa luz do Sol durante a noite. E sabemos também que o papel das estrelas é brilharem. Elas foram criadas por Deus para isso.
e assim farão. O contrário só pode acontecer se Deus estender a mão e mudar o propósito pelo qual ele criou, e mudar a ação delas, mudar a reação, aquilo que elas produzem. Então, nós podemos observar aqui, entre essas 4 trombetas, que existe uma ordem interessante entre a primeira e a 4ª trombeta. Então começa com a terra, depois passa pelo mar, pelos rios e as suas fontes, e por último o universo. Ou seja, onde o homem ímpio anda e onde ele navega, onde ele se alimenta, onde ele vai saciar a sua sede, onde ele vai tirar o seu sustento, onde ele vai buscar a sua sobrevivência. São as necessidades básicas. E sabemos também que através do sol, da lua e das estrelas, o aquecimento que o homem precisa, a iluminação que o homem precisa. Ou seja, essas 4 primeiras trombetas atingem aquilo que é básico para a sobrevivência do homem. E o homem ímpio, há muito que ele não está preocupado com a sua sobrevivência, mas ele tem atuado de maneira a enriquecer cada vez mais e deixar as pessoas cada vez mais pobres e dependentes deles. Então, essas 4 primeiras trombetas, elas vão atingir essas 4 partes aqui, de onde o homem tira a sua sobrevivência, mas onde o homem ímpio se estruturou de maneira a atacar a igreja, a combater a igreja. Por exemplo, quando o Império Romano ele foi dominando as outras nações, estradas, vias em que as outras nações haviam construído, agora eles tinham que pagar impostos e altíssimos para caminhar, transitar por ali. É mais ou menos isso que acontece. Deus então ele vai tirar 1/3 dessa estrutura, e é só 1/3, nós veremos um pouco aqui depois, para que os ímpios não tenham tanto poder, não tenham tanta facilidade, tanta capacidade para atacar os ímpios. Estão lembrados quando os anjos foram enviados para resgatar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra? Ali, quando os ímpios daquela cidade tentaram atacar aqueles anjos que haviam sido hospedados por Ló, o Senhor os feriu com cegueira, protegendo os seus, limitando a ação dos ímpios contra os seus. Essas 4 trombetas que trazem o juízo de Deus sobre a terra têm exatamente esse propósito. Meus irmãos, nós sabemos também que o homem, ele ignora a realidade bíblica. Ele ignora Deus como Criador, Deus como sustentador, como Senhor absoluto de toda a terra. O homem faz isso o tempo todo. Quando Paulo chegou em Atenas e ele então contemplou a realidade da idolatria, a maneira como os habitantes, os atenienses viviam, Paulo tratou de exortá-los e de anunciar a Deus como Criador e sustentador de toda a criação. Então, diz assim Atos 17, 24 e 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Portanto, Deus é o Criador de todo o universo, de toda a terra. Ele criou tudo de forma organizada, estabelecendo cada elemento no seu devido lugar e na sua devida função. E um propósito primário é revelar ao homem que Deus existe, que Ele é o Criador e que somente Ele é Deus. Mas este Deus que também criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Então, no versículo 28, Paulo diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus assim criou, colocou todo o sustento para o homem na criação, com o propósito do homem reconhecer
que Deus é o Criador e Ele é o sustentador. Uma vez que o homem não reconhece Deus, e mais, uma vez que o ímpio ataca o povo do Senhor, persegue o povo do Senhor, como os cavaleiros do capítulo de número 6, o Senhor então toma a sua própria criação, os elementos celestiais, para trazer juízo contra os ímpios e defender, preservar o seu povo. Mas seguindo agora o versículo de número 13, João vai ver uma águia, diz assim o texto: Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. João, ele vê uma águia voando no meio do céu, o céu transparente, o céu limpo, o céu claro. A águia é uma ave de rapina. Então, essa própria águia, na visão que João está vendo, essa própria águia lança 3 ais sobre os moradores da terra, por causa exatamente das últimas 3 trombetas que ainda serão tocadas. Essas 3 trombetas, elas são muito mais graves do que as 4 primeiras trombetas que já haviam sido tocadas. As 4 primeiras trombetas, elas atingiram a terra e o mar e as águas, e também morreram pessoas, tanto no mar quanto na terra, quando as águas doces foram atingidas. Mas agora as outras 3 trombetas, elas atingirão diretamente os homens. Mas essas 3 serão o nosso próximo assunto. Eu quero aqui, irmãos, destacar lições que nós aprendemos com essas primeiras 4 trombetas. E a primeira lição que nós aprendemos é que perseguir a igreja é o mesmo que perseguir o próprio Deus. Perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo, que caminha, que peregrina na terra, é a mesma coisa que perseguir o próprio Senhor, o próprio Deus. Vimos no capítulo 8, no versículo 4, que as orações dos santos foram ouvidas e o próprio Deus enviou juízos em defesa do seu povo. Irmãos, esses juízos vêm no tempo certo, na proporção certa, no local certo, e ele vem sobre as pessoas certas. Ele vai desestabilizar toda a organização, tudo aquilo que tem como propósito ferir a igreja, perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 9, dos versículos 3 até o versículo 5, diz assim: seguindo ele, ou seja, Paulo, seguindo Paulo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, ele sai em defesa do seu povo, ele habita em nós pelo seu Espírito, ele está em todos os lugares, e todas as vezes que um crente, que um santo, um filho de Deus, uma ovelha é atacada, o Senhor Jesus sai em sua defesa. Todas as vezes que a igreja é atacada, o Senhor Jesus sai em sua defesa. Ele sai no tempo certo, na hora certa, porque perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir o próprio Deus. Sim, você há de pensar, mas muitos foram martirizados, muitos foram presos e serão. O próprio Senhor, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ele diz que muitos serão presos, odiados e mortos. Não todos, muitos. Quando isso acontece, é porque ele usa a morte, ele usa a prisão, ele usa a perseguição para revelar o seu querer e a sua vontade e santificar o seu povo. Mas é fato, com todas essas 4 trombetas aqui, que perseguir a igreja é perseguir o próprio Senhor nosso Deus.
Pedro, falando de nós e da igreja, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos formados, feitos povo de Deus, e ele nos enviou como arautos a proclamar as grandezas do grande rei. Portanto, nós somos um povo exclusivo, o Senhor está conosco, ele nos protege, ele nos ampara. Perseguir a igreja, perseguir um crente, é a mesma coisa que perseguir o próprio Senhor nosso Deus. Ele nos defende, ele defende o seu povo e ninguém impedirá a proclamação do Evangelho. O que está acontecendo nos nossos dias é, de uma forma bem clara, é juízo de Deus sobre toda a terra. E a igreja deve pregar, ela deve anunciar o Senhor como Criador, como sustentador e como reto juiz. Segunda aplicação que nós aprendemos, ou segunda conclusão que nós aprendemos com essas 4 primeiras trombetas, é que não existe lugar no mundo que o ímpio possa se esconder de Deus. Não existe lugar em toda a terra que o ímpio possa se esconder de Deus. Na terra, a primeira trombeta, nos mares, nos rios, nos elementos celestes, ou seja, em qualquer lugar é impossível fugir da presença de Deus. Nós sabemos, à luz da Escritura, que Deus está em todo lugar. Davi, no Salmo 139, expressa isso. Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. As palavras do próprio Senhor Jesus, em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe absolutamente nenhum plano arquitetado contra a igreja que Deus não o conheça, que Deus não tenha controle absoluto sobre ele. Não existe nenhuma nação, nenhum império, o império das trevas, sob o governo de Satanás, que é o seu príncipe. Não existe nada que possa desestabilizar o reino de Deus, que possa desestabilizar a igreja, impedir a igreja de caminhar segundo o propósito do Senhor, porque não há lugar para o ímpio, não há lugar que ele possa se esconder, não há como esconder o plano que os ímpios têm de atacar a igreja, não há como esconder isso do Senhor, não tem uma força que se iguale com a força do Senhor, é o nosso Deus e o mundo dos ímpios, o império das trevas. Então não existe lugar nenhum no mundo que o homem possa se esconder de Deus. Nós veremos nas outras trombetas, quando os ímpios tentam fazer isso, eles tentam correr, eles pedem a morte sobre eles, mas não há lugar nenhum na terra que o ímpio possa esconder de Deus. Deus trará os seus juízos nos 4 cantos da terra contra os ímpios. Nossa terceira conclusão com essas 4 primeiras trombetas é que toda a criação é instrumento nas mãos de Deus. Toda a criação, tudo que foi criado. Eu tenho dito e repetido à minha igreja que o universo inteiro, ele coopera, colabora com a obra que Deus está realizando através da igreja. A igreja tem a seu favor todo o exército dos céus. Que pena que a maioria dos membros da igreja não conhece essa verdade. Mas toda a criação é instrumento nas mãos de Deus. Primeiro, para proteção e socorro do seu povo. Toda a criação ela é usada por Deus para proteção, para o socorro e para a defesa do seu povo. Lembra da saída de Israel do Egito? O Mar Vermelho foi usado pelo Senhor para que Israel saísse da presença dos egípcios e logo depois ele fecha em cima dos egípcios, trazendo juízo. O Rio Jordão, Deus secou as águas do Rio Jordão para que o povo pudesse passar a pé enxuto. E o que dizer também do sol e da lua na batalha de Josué contra os 5 reis
que se reuniram e se organizaram para atacar o povo de Israel. Texto registrado em Josué capítulo 10, versículo 11 até o versículo 13. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Nós sabemos o porquê da compensação do ano bissexto. Deus coloca todos os elementos celestes, Deus coloca toda a terra, toda a criação como instrumento para defender o seu povo, para proteger o seu povo. Não temos o que temer. Os ímpios não farão nada além do que Deus permitir. E esta verdade, ela é importante, pois ela nos proporciona e nos impulsiona a pregar o Evangelho. Caminhemos, temos que avançar. Tudo que Deus criou está a nosso favor. Se for preciso, Ele manda legiões de anjos. Tudo que nós necessitamos, tudo que Deus criou, Ele usa tudo para a proteção, para a defesa do seu povo, para que possamos pregar o Evangelho. Não é para nos acovardarmos, não é para omissão, é para realizarmos a obra que Ele nos comissionou. Mas, irmãos, além do universo, da criação toda ser instrumento nas mãos de Deus para proteção, defesa e socorro do seu povo, serve também para testemunhar e chamar o ímpio ao arrependimento. Todas as ações que têm acontecido, todas as manifestações das 4 trombetas na terra, no mar, nas águas e no sol, lua e estrela, são avisos do Senhor aos ímpios que o juízo final está próximo. Deus, Ele usa esses sinais, como a pandemia que nós estamos enfrentando, para alertar o povo. Alertar para quê? Para que eles entendam que a pregação da igreja é verdade. Nós não esperamos que a televisão dê crédito a Deus por qualquer situação, qualquer catástrofe que aconteça. Mas a igreja prega, ela anuncia que são juízos de Deus. A igreja dos nossos dias, ou boa parte dela, tem mudado a sua pregação. Nós temos medo de... Nós não, né? Alguns têm medo de falar de Deus como soberano, de falar da ira de Deus, de falar de Deus como reto juiz. Ele é amor, mas é juiz. Ele salva, mas Ele condena. Ele criou o céu, mas criou o inferno. Essas coisas todas fazem parte do Evangelho a ser anunciado. Nós temos que avisar para os ímpios que eles estão indo de encontro do Senhor. Deus está vindo de encontro a eles e Deus vai puni-los se eles não se arrependerem. A igreja tem que pregar e tem que avisar que só Jesus pode salvá-los, que Jesus veio para salvá-los. Nós identificamos o problema e apresentamos o único caminho de salvação. E os sinais que nós estamos vendo acontecer, eles cooperam para a pregação da palavra. Do mesmo jeito que os milagres feitos nos dias do Senhor Jesus e pelos apóstolos cooperaram com a palavra que a igreja estava pregando, nesses últimos dias, esses sinais, essas catástrofes cooperam com a pregação do Evangelho, porque o dia do juízo está se aproximando e todo aquele que não estiver em Cristo será condenado. Então Deus, Ele está usando todos esses elementos da criação para testemunhar ao ímpio, para chamar o ímpio ao arrependimento.
Ou seja, o julgamento final está próximo, mas ele ainda não aconteceu. Então o tempo de hoje, o tempo desse momento, do presente, é tempo de arrependimento, é tempo ainda de salvação, é tempo do derramamento do Espírito Santo para converter pessoas. Preste atenção, porque o ímpio nunca receberá o juízo final antes de um convite para a salvação. E esta pandemia de Covid-19 é a maior manifestação dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Acredito que nunca o mundo todo, em um curto espaço de tempo, foi afetado como foi nos nossos dias. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, principalmente os membros da minha igreja, eu espero que você não esteja apenas envolvido com isolamento social, eu espero que você esteja fazendo a leitura correta, porque esta pandemia primeiro é para o seu arrependimento, para que você tome a postura de cristão e para que você pregue, para que você anuncie que o dia do juízo final está se aproximando, mas hoje é tempo de arrependimento, hoje ainda é tempo de graça, hoje ainda é tempo de salvação, porque Cristo está voltando, mas ele ainda não voltou. Quarta e última aplicação. A igreja, e tem a ver com o que eu estava falando, a igreja não pode esmorecer na pregação do Evangelho. Esses sinais apenas cooperam com a pregação. Esses sinais, eles vão mostrando quão verdadeira é a palavra de Deus, quão verdadeira é a pregação do Evangelho. Os sinais, eles estão mais do que nunca validando a pregação da igreja. Mas você tem que pregar. Você não pode calar. Você não pode se omitir. Você foi chamado. Você foi capacitado. Foi contado e feito povo de Deus para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Não se esqueça que nós ainda estamos no tempo de Deus derramar graça e graça salvadora. Então não perca essa chance, essa oportunidade de pregar o Evangelho. Pregue, porque para isso nós fomos chamados. E a você que nos acompanha nessa manhã, se porventura não teve encontro pessoal com o Senhor Jesus, se não tem paz no seu coração, se não tem certeza de salvação, não desperdice o seu tempo. O tempo de arrependimento para você é agora. Com a Covid-19, Deus está chamando a nossa atenção para o que Ele já disse na sua palavra, o que iria acontecer, pois está acontecendo. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo, clame para que Ele derrame sobre você o Espírito Santo, para que Ele possa ressuscitar você espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua palavra, a qual é viva, eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes. Louvamos o teu nome, ó Pai, por esse momento especial que o mundo inteiro passa. Nós sabemos que a tua palavra nos ensina claramente que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E o que nós estamos presenciando é o juízo do Senhor para advertir o ímpio, para chamar o ímpio à conversão. É um momento que o Senhor está dando à igreja de retomar a sua conduta correta, a sua postura. Portanto, Senhor, produz arrependimento na vida dos crentes e produz arrependimento na vida daqueles que não experimentaram a conversão. Cumpra o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas. Rogamos-te, ó Deus, um dia de meditação na tua palavra, um dia de oração, um dia em que o Senhor há de nos confrontar, mas nos consolar com a tua palavra. Em Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrando essa transmissão e às 18 horas nós retornaremos com mais uma transmissão. Tenham todos um bom dia e até logo mais, se Deus nos permitir.